E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin disparando. A gente está rompendo regiões de resistência e começando outubro a todo vapor. Inclusive, muita gente já está chamando o mês de Uptuber. Então vem comigo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo, o porquê dessa alta e o mais importante, você tem que fazer uma coisa nesse exato momento para não perder essa onda de valorização. E é isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. $28.300, essa é a cotação do Bitcoin no momento que esse vídeo está sendo gravado. E pessoal, a gente estava vendo um cenário onde o Bitcoin precisava de fato romper uma região para a gente ver essa continuação de alta. Até deu uma travada aqui no gráfico, mas é o que a gente estava falando aqui nas últimas semanas. Eu até tinha traçado uma espécie de cunha, uma coisa mais ou menos assim, ó. Vocês vão lembrar aí nos vídeos passados. E essa cunha que eventualmente rompeu, eu acho que eu até puxei um pouquinho mais para baixo aqui, ó. A gente rompeu, fez o teste e eu até nem botava fé que a gente ia começar a subir, porque a gente estava numa região muito forte de resistência. Mas uma coisa que eu falei é porque ao longo dos últimos dias a gente viu surgir uma força compradora que estava segurando o preço e fazendo ele se manter acima desse ponto aqui dos $26.500, $27.000, certo? Então, um cenário que se historicamente a gente pegar e voltar aqui no gráfico, olha só, aqui a gente tinha muita força compradora, o preço subia, a gente não via essa força compradora segurar o preço lá em cima, por isso que o preço voltava a cair. Caímos, vimos a força compradora voltar. O preço subiu, o que aconteceu? A força compradora que inicialmente estava aqui embaixo passou a ficar aqui em cima. Por isso que o preço ele se manteve aí acima dos 27. Porém, a gente estava em uma região que também tinha muita força vendedora, resistência. E por isso eu falava, galera, a gente precisa superar a linha de tendência, que eu vou mostrar daqui a pouco, e a região de resistência, a região onde tem ordens de venda no mercado, porque aí sim a gente vai ter um devido rompimento. Tanto que agora a gente rompeu e a gente superou a região de resistência. Olha o tanto de gente que quer comprar Bitcoin e o tanto de pouca gente que quer vender. A gente tem muito mais gente querendo comprar nesse exato momento do que vender. Por quê? Porque agora a gente rompeu uma região de resistência. E como eu também vinha falando, a gente traçou essa linha de tendência aqui. Eu falei, galera, toma cuidado, porque essa linha de tendência, ela é sim um ponto muito importante, mas não basta apenas superar a linha de tendência, porque a gente superou, né? A gente ficou aqui alguns dias operando aqui numa região acima da linha de tendência. Porém, o mais importante era a gente ver superar essa região vermelha. A região vermelha é uma região de extrema resistência do preço, em que mesmo, olha só, mesmo a gente operando acima da linha de tendência durante vários dias, olha só, cada barrinha dessa aqui representa 4 horas. Então a gente ficou vários dias acima da linha de tendência, mas não conseguiu superar a região vermelha porque tinha muita resistência. E a gente via isso pelo tanto de ordem de venda que tinha ali em cima, justamente dentro dessa região vermelha. Então a gente precisava, igual eu falei no vídeo da sexta-feira, romper a região vermelha para de fato a gente ter um cenário mais altista. E foi isso aí que aconteceu, tá? Então agora que a gente rompeu a região vermelha, agora que a gente rompeu a região da resistência, aumenta consideravelmente a probabilidade do que? Da gente ver a tendência de alta começar a engatar. É o que está acontecendo agora. Porém, nesse exato momento, não compre Bitcoin. Agora não é mais a hora de você comprar Bitcoin, porque a gente superou sim região de resistência, mas o Bitcoin ele já está muito esticado e a gente tem mais resistências à frente. Então as pessoas que estavam lá em junho, lá em julho, operando o mercado nessa grande consolidação, elas aproveitaram para comprar Bitcoin aqui nos $28.000, achando que seria o fundo, que a gente veria um movimento de alta. Não foi isso que aconteceu. O Bitcoin caiu e toda essa galera que comprou Bitcoin achando que o preço ia subir ficou no prejuízo. Então, nesse exato momento, esse pessoal está aproveitando essa alta para vender parte do Bitcoin. Tanto que a gente não está vendo ainda surgir uma força compradora
para estar segurando o preço acima dos 28k. Então é necessário que você que está de fora e está vendo essa alta, tenha paciência e aguarde correções, aguarde fundos ascendentes, porque aí sim você vai ter uma maior segurança de comprar Bitcoin num lugar mais propício e estar surfando esse movimento de alta. A única coisa que a gente precisa ficar de olho, que ao meu ver está excelente, é porque o sentimento do mercado está mostrando para a gente que nesse exato momento as sardinhas elas estão shortando o Bitcoin, certo? As sardinhas elas estão operando vendidas. E esse é o motivo pelo qual a gente não está vendo o preço cair e nem corrigir. Da mesma forma que caso a gente rompa as regiões de resistência, como a maior parte das pessoas está acreditando que o preço vai cair, essa galera vai tomar stop, essa galera vai ser liquidada. E a gente pode ver movimentos como esse aqui que aconteceu ontem. Ontem a gente teve 30 milhões de dólares sendo liquidados, varridos do mercado em apenas 5 minutos. Esses 30 milhões de dólares aconteceram porque tinha muita gente em short, muita gente apostando na queda do mercado. Só que agora, nesse exato momento, a gente tem mais gente ainda. Ou seja, se o preço começar a subir, a gente pode sim ver muita gente se ferrando, igual aconteceu ontem. E é justamente por isso que você que está posicionado, você não vai comprar Bitcoin aqui nesse topo, porque é uma região de resistência, mas se você operar vendido, se você acreditar na queda do Bitcoin, você também pode se ferrar muito bem, porque você vai estar operando contra uma tendência de alta. Então, se o preço está subindo, se a tendência é de alta, você vai operar comprado. Se a tendência é de baixa, você vai operar vendido. Nesse exato momento, a gente está na tendência de alta. E o que você vai fazer? Operar em long, operar acreditando que a probabilidade maior é que a tendência de alta continue, ou seja, que o preço tenda a se valorizar. Então, vamos lá. Hoje em dia, atualmente, tem dois tipos de pessoas aqui que estão acompanhando o meu canal, tá? Tem as pessoas que estão operando junto comigo e aproveitaram essa consolidação para se expor no Bitcoin. Então, desde lá de trás que a gente vendeu o Bitcoin aqui nos 32 mil dólares, que eu falei daquela divergência de baixa e falei que o preço poderia cair, está vendendo Bitcoin e aproveitou essa queda para estar aí comprando. Inclusive, comprou um pouquinho aqui nos 28 mil dólares, mas sabia que o preço podia comprar mais e aproveitou para comprar aqui na região dos 25. Eu fiz vídeo falando que eu estava comprando nessa região, falei que bateu sobrevenda no gráfico diário e quando o preço subiu, vendeu, tá? Porque eu vendi nessa região porque era uma região de resistência. O preço caiu novamente, a gente aproveitou a oportunidade e comprou Bitcoin novamente nessa queda. O preço chegou na região de resistência, a gente vendeu parte. E aí vocês vão lembrar que eu tracei essa Fibonacci aqui e falei que era uma região muito boa para se comprar Bitcoin. Compramos Bitcoin nessa região de Fibonacci. Assim que o preço começou a subir, o que eu vinha falando? Parciais. Então, se você é o tipo de pessoa que está acompanhando o meu canal, fazendo as operações que eu estou falando aqui, que eu estou fazendo, sabe que agora é o momento de você colocar parte desse dinheiro que você vem aportando ao longo dessa consolidação no bolso, porque eventualmente o preço ele vai precisar corrigir. Então é bom você garantir esse lucro para poder reentrar quando o preço der uma correção, abaixando ainda mais o seu preço médio, certo? E se você é o segundo tipo de pessoa que também não está errada nessa situação, você não quis operar no cenário de consolidação porque sabe do risco e sabe que consolidações são bastante imprevisíveis, você estava esperando o quê? A reversão de tendência e o rompimento dessa região vermelha para começar a operar. Então você é o tipo de pessoa que vai querer se posicionar agora em fundos ascendentes para estar pegando o pivô e a continuação dessa tendência de alta. Então você vai justamente aguardar o que? O preço voltar próximo à região das médias, você vai esperar um topo se formar para você estar utilizando o Fibonacci como gatilhos de compra, certo? Por que a gente não traça Fibonacci agora? Porque a gente ainda não chegou no topo. Ainda não confirmou que essa máxima é o topo. Então, se eu simplesmente traçasse essa Fibonacci e falasse para você, olha só, compra aqui nessa região e o preço continuasse subindo, essa Fibonacci ela seria descalibrada. Então, a gente ia ter que passar ela para cá e olha só, o ponto de compra já não é mais válido.
Então a gente precisa esperar formar um topo, o preço começar a cair, para aí sim a gente traçar uma Fibonacci. E aí eu vejo como interessante os pontos entre 382 e 618, ou então puxar a Fibonacci para a mínima do movimento e aguardar uma correção maior, certo? E basicamente, enquanto tiverem mais pessoas aqui querendo vender Bitcoin e operar vendido, abrir short, a gente pode continuar sim vendo movimento de alta, porém é muito arriscado para você que não tem nenhuma operação em aberta, para você que está de fora desse mercado, querer comprar nesse exato momento. Você é o tipo de pessoa que vai aguardar essa correção acontecer e aguardar exatamente o fenômeno que aconteceu há umas semanas atrás. O preço começar a subir, a gente vê as ordens de compra mudando de lugar para aí você ter uma base de preço. E a mesma coisa vai acontecer agora. O preço ele está subindo, quando o preço começar a cair, a gente vai ver muita ordem de compra em instituição querendo segurar o preço em um determinado ponto. Aquele é o ponto de suporte e aquele é o ponto de liquidez ideal para você começar a pensar aí em alguma acumulação, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aparecendo aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente mês de outubro, um ótimo dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!